matrículas e reserva de vagas para o ano que vem. E quem está em busca de uma escola para os filhos vive um período de muitas dúvidas. Entre elas, definir o tipo de formação que os pais desejam para os filhos e encontrar uma que se encaixe no perfil da família. Não se engane ao ver Miguel quietinho no sofá. Ele não para. E os pais não param de procurar uma escola para o menino. Já visitaram 8 e ainda não se decidiram. Muito difícil. Porque eu acho que pra mim nenhuma escola vai ser suficiente. Vai cuidar do meu filho, obviamente, como a gente cuida, né? A dúvida dos pais de Miguel é compartilhada por tantos outros quando chega a época das matrículas. Pensar na localização da escola é importante, nos valores também. E não só nos das mensalidades. Se os valores da escola são coniventes com os valores da família. Então, se é uma escola laica, se é uma escola que tem uma orientação religiosa. Analise a metodologia de ensino usada. Converse com outros pais sobre a satisfação com a escola, segurança e estrutura do local. A média alcançada pelos alunos no Enem não deve ser o único critério a ser avaliado. Procure uma escola que transforme seu filho em um aluno bom e feliz. O Enem, ele é um exame. Ele não quer dizer que ele vai avaliar toda a metodologia, todo o processo de ensino que aquela escola está oferecendo. Então é muito importante que a criança tenha o prazer de aprender, que ela tenha uma identidade com a escola e não simplesmente porque aquela escola está dentro de uma classificação por causa do Enem. Para ajudar os pais na hora de escolher a escola ideal para o filho, recebemos Roseli Caldas, professora de Psicologia do Mackenzie e diretora da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, ABRA. E também Larissa Fonseca, pedagoga e especialista em comportamento infantil. Participe aqui da nossa conversa, mandando suas dúvidas através do nosso portal de conteúdo e também pela nossa página no Facebook. Agradeço muito a presença de vocês. Obrigada pelo convite, um prazer. Bom, as mães estão aí, né, desesperadas nesse momento. Vou tentar, então, começar aqui nossa conversa pela primeira matrícula, né? A primeira vez que a mãe tira o filho lá de casa para escolher uma escola. Por onde começar? Acho que uma coisa importante é começar já estabelecendo uma relação de confiança, né? Porque é lógico, né? A mãe lá da reportagem diz: acho que ninguém vai cuidar do meu filho do mesmo jeito que eu. É verdade, não vai mesmo. É uma escola, há outras crianças, a atenção vai ser dividida. Mas se a mãe consegue ter, e o pai, uma relação de confiança com a escola, conhecer um pouquinho mais quem vai cuidar da criança, conhecer um pouco a sua criança, qual é o jeito da sua criança, que escola combinaria mais com ela. Eu penso que esse é um primeiro caminho, olhar para a criança, olhar para a escola e ver o que combina. Também, né, ter essa consciência de que a escola vai ser um local que a criança não vai ser só cuidada. Então essa mãe da reportagem comentou: ninguém vai cuidar, mas ali, além do cuidado, tem uma questão educativa, tem uma questão pedagógica bem maior, de socialização, vai além do cuidado, a escola. Agora, a Kézia, né, a psicopedagoga que foi ouvida ali na reportagem, ela levantou uma questão interessante, que ela falou não só valores financeiros, né, devem ser levados em consideração, mas valores da família. Quer dizer, de certa forma, então, os pais precisam entender, né, quem é a família antes de escolher a escola. Que pergunta que eles devem se fazer nesse momento? O que eu quero para a educação dos meus filhos? O que eu quero, que tipo de criança ou que tipo de adulto eu quero formar para o meu filho? E aí sim você vai escolher uma escola que siga uma linha que tenha esses mesmos valores que a sua família, que seja uma coisa mais social, que seja algo que tem algumas escolas, né, que valorizam o vestibular ou a formação acadêmica, algumas que misturam as duas coisas, mas que tipo de educação que eu quero para o meu filho? Acho que é importante mesmo a expectativa que eu tenho, né, sobre quem vai ser o meu filho lá na frente. Eu me lembro que eu estava dando uma palestra numa escola e falando sobre a importância da cooperação. Uma escola de educação infantil, um pai de uma criança de 2 anos de idade
perde a palavra e diz, mas eu penso que o mundo é competitivo, que há o vestibular ali na frente, a competição no mercado de trabalho. Então, se a escola preparar para a cooperação, como é que essas crianças vão estar preparadas para competir? É uma questão de valor, né? Entende-se, é claro que a sociedade tem competição, mas a função da educação e da escola, de fato, é promover cooperação, trabalho em grupo. Essa questão de já pensar no Enem, no vestibular, Com 2 anos. é muito cedo, não é? Que momento que deve, né? É muito cedo, tem ser uma levado em vida inteira consideração. para isso, e não é que ensinar a cooperação, você optar pela escola um pouco mais cooperativa, você vai abrir mão do outro lado, né? Claro. Tem uma vida inteira de experiências e de oportunidades que a criança vai ter até chegar no Enem ou no vestibular, e uma coisa não vai anular a outra. Então, você considera assim, mas também tem outros pontos a serem considerados para a educação infantil, para o ensino fundamental 1. Aí você vai conhecendo porque a criança muda, a personalidade dela vai se moldando e os interesses acabam mudando. Então também mudar de escola não vai fazer mal se, olha, serviu até aqui. A partir daqui não está servindo mais, vou optar por uma outra, por uma outra escola. Agora pensando ainda, né, na primeira matrícula, levar o filho para a escola a primeira vez, tem uma idade ideal? Olha, estamos vivendo uma mudança social nesse sentido, né? Importante, não era assim antes. As crianças ficavam com as suas famílias, iam para a escola com 7 anos, isso mudou. Hoje, pela própria estrutura familiar, em que a mãe trabalha desde que a criança é muito pequenininha, as crianças vão para a escola. Entendo que a escola para a criança pequenininha, 2 anos, 3 anos, é um espaço de convivência muito rico. As crianças adoram, em geral, né? No começo elas têm um pouquinho de resistência, choram, tem um períodozinho de adaptação, e daqui a pouco elas não querem sair. A mãe vai buscar na escola e a criança não quer sair. Mas então, mesmo, normalmente eles gostam. mesmo os bebês, né? Mesmo Porque a os ida bebês. para a escola não tem uma idade ideal. Tem a necessidade dos pais, o contexto de cada família. O importante é que você coloque a criança num espaço adequado. Então tem os berçários, tem as creches, as escolas de educação infantil. Então procurar um lugar adequado, que tem estrutura e tudo mais, para atender a criança na idade que você coloca. Porque tem mães que voltam a trabalhar, acabam colocando os bebezinhos, né? Logo em seguida, o bebê precisa estar na convivência com outros bebês também. E nessa idade dos 2, 3 anos que ela comentou, também a criança tem muita energia que nem sempre em casa ela consegue, né, desprender. Então, mesmo que a mãe possa ficar em casa, o meio período na escola é bom por outras questões. E entre, né, escolher uma escola que tem educação infantil ou outras que já tem aí ensino médio, né, tem a escola para praticamente a vida toda antes do vestibular, né? Eu penso que essa ideia de que a escola tem que ser para a vida toda é meio perigosa, porque impede que ali na frente seja revista a decisão, né? À medida que a criança cresce, à medida que eu vou conhecendo melhor outras possibilidades, outras escolas, né? Então, penso que é importante pôr, mas depende muito da família. Tem família que prefere já não mudar nunca mais de escola. Tem família que vai testando um pouquinho, a criança convive com os menores primeiro, na educação infantil, depois ela muda de escola. Eu acho que são escolhas que a família tem que fazer. Tem pais que são apegados à escola que eles estudaram, eu quero que meu filho fique lá, né, para sempre. Vai de acordo com cada família, mas sempre com essa abertura de, se você mudar de emprego, mudar de bairro, por que não mudar de escola, ou agora não está mais funcionando, sempre com essa flexibilidade. E outra questão, a escola de tempo integral. Muitos pais fazem essa opção porque trabalham o dia todo. Como escolher uma escola com... Penso que é importante verificar o que as crianças fazem no período que é o período fora da aula, né? Normalmente tem um período com a aula e o outro período com outras atividades. Escolher a escola a partir de o que é feito nesse tempo. E o que é interessante Como é que seja usa feito? esse Como usar esse tempo? Bom, eu acho que a questão da brincadeira, do lazer, as crianças têm brincado cada vez menos hoje. Uma criança que fica o dia todo na escola, ela tem que ter um momento para brincar, sem muita regra, sistematização, um momento mais solto, onde ela possa escolher. Um livre brincar, né? Não atividades brincar. dirigidas Exatamente. o tempo todo. Porque o dia inteiro com atividade dirigida, essa criança fica sem esse espaço para tomar decisão, escolher. Penso que o contato com a natureza acho que é uma coisa boa para ter no período, né, que a criança possa ter atividades mais lúdicas e fora, né, não dentro de sala de aula, como ela já fica no outro período, né.
espaço para atividade social, talvez seja uma coisa importante. Fundamental. Acho que o contraperíodo ele é importante quando é necessário que a criança fique, que seja um período que ela possa fazer atividades mais lúdicas, atividades de socialização, atividades menos dirigidas, né? Pode até ter um esporte, uma coisa ou outra, um momento para lição de casa, talvez, né? Mas que seja esse outro período seja um pouco mais tranquilo para não causar estresse, para a criança não perder o interesse para a escola, virar uma coisa maçante, desgastante. Então que seja um período um pouco mais tranquilo, um pouco menos dirigido e com menos cobrança, para a criança ter o tempo e o espaço para ser criança, né? Localização também é importante pensar? Hoje em dia é fundamental, né? Porque deixar também crianças e mesmo adolescentes, né? Os mais velhos, muito tempo no trânsito é outro desgaste. Pode também ter que acordar muito cedo e não dorme o tempo que precisa, ou ficar muito cansado e aí não rende tanto a escola, não rende tanto as atividades, ela não tem disposição para fazer as atividades. Então a distância é algo a ser considerado sim, ainda mais se é o pai e a mãe que levam, né? Que levam e buscam, e aí você pode se atrasar para o trabalho, pode acabar sendo um motivo de estresse para a família. Então é importante. Inclusive a questão do transporte escolar, né? Porque se a criança mora muito distante, é bem provável que ela seja a primeira a ser buscada pelo transporte e a última a ser entregue. Então esse tempo todo dentro de carro é um desgaste muito ruim. Bom, o Juarez Júnior está participando aqui da nossa conversa, ele fala assim da questão de levar os filhos tão pequenos para a escola, se isso não é terceirizar a educação. Não é terceirizar a educação, depende da necessidade, isso gera culpa demais em algumas mães, né? Mas a educação você tem em casa, a escola é um complemento, a escola, dependendo da idade, vai ser um espaço que vai te ajudar, né? Você vai agregar o cuidado com o seu filho numa hora que você tem a necessidade, mas nunca, jamais a escola deve assumir o papel de educar. A escola vai compartilhar com os pais esse momento de cuidado, vai educar sim em outros aspectos, não só dos valores, né? Porque a criança na escola vivencia experiências que em casa ela não vivencia. Motoras, emocionais, sociais e tudo mais. Mas não depende muito da necessidade, se precisa colocar a criança novinha na escola, não tem problema. Escolhe o espaço adequado e aí vai dos pais delegar a educação para a escola, que não vai acontecer, né? Mas manter, olha, o espaço que ele está na escola é o espaço da escola, o espaço que ele está em casa, eu vou educar, eu vou acompanhar e vou trabalhar em conjunto com a escola, né? Eu penso que a coerência é importantíssima, né? Para a família ficar mais segura, para a escola também ter uma relação de parceria, como foi dito, com a escola, é importante haver coerência, aquilo que a família pensa, aquilo que a família espera, o que deseja e o que a escola oferece. E aí nesse caminho de parceria, um acompanhamento, porque é importante isso, a questão de delegar, né? A família delegar para a escola a educação, e a gente tem visto isso acontecer muito, né? A educação é da família. Sim. Agora, né, filho é para sempre, aluno é temporário. A escola pode mudar de família. Agora quando os pais entram lá na escola para visitar a escola, olhar a estrutura, né, a infraestrutura, quais as dicas aí que eles devem estar atentos? Bem, entendo que espaço é importante, né? Uma escola que tenha um espaço ao ar livre, que tenha contato com a natureza, que tenha árvore, claro, esse é o ideal, né? A gente está falando no ideal. Entendo que uma coisa importante é perceber a relação, o número de alunos, professor, isso é importante. A escola pode ser grande ou pode ser uma escola pequena, e talvez isso não influencie tanto, mas há uma grande influência no número de crianças por professor. O que é um número bom? Com professor auxiliar ou não. Difícil a gente enumerar com tanta segurança, mas depende da idade. As crianças menorzinhas, 10, 15 crianças, uma professora, 20 crianças, 2 professoras, né? Um auxiliar que ajude a cuidar. É difícil enumerar assim com tanta precisão. Depende das crianças, depende da... Isso, criança bem pequenininha precisa de mais gente olhando, cuidando. Eles são muito rápidos, né? Então precisa desse cuidado. Penso que a estrutura física tem que ser também alguma coisa compartilhada com a criança. A criança tem que gostar da escola. Eu sempre acho que levar a criança junto para pensar e escolher a escola é um respeito à criança e uma maneira da gente já conseguir perceber um pouquinho que empatia acontece aí nesse espaço. Eu concordo com você. O espaço físico a gente observa se está estruturado para atender aquela faixa etária, se tem bastante opção, se os brinquedos, os materiais, a disposição do mobiliário
está de acordo com cada faixa etária e com a proposta da escola, né? Número de alunos por sala, com certeza. Questões de higiene e segurança também são fundamentais, você está atento para o que a escola oferece. Se os pais puderem acompanhar um dia, algum tempinho, falar, posso vir trazer para o meu filho interagir, eu observar as outras crianças e os adultos interagindo, também é bem interessante para você conhecer como é que funciona a rotina da escola. Nós vamos para o intervalinho e a gente volta já.